Olá a todos! Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Michel Foucault, sem fazer de forma alguma apologia ao autor, muito pelo contrário, né? Vocês sabem que minha posição é um tanto antagônica a pensadores como esse. Se você conhece mais ou menos o autor, você vai perceber isso, conhecer um pouquinho também dos meus vídeos. Mas a ideia é repassar a compreensão filosófica dele para nós tomarmos nota de uma síntese, de um resumo. Se você quiser conhecer a coisa mais profundamente, eu já vou dizer logo, você tem que ler os livros do cara, se você quiser ler também, tá? Por que eu vou falar dele? Porque eu estudei recentemente esse autor no meu curso, então eu achei por bem falar dele agora, né? Uma boa oportunidade, já que eu estou com algumas ideias mais frescas na minha cabeça. Então, eu preparei aqui alguns esquemas de resumo para nós falarmos aí do autor, tá ok? Antes dele eu vou falar de 3 autores importantes que têm a ver com a filosofia da linguagem, que é o tema que eu estudei, e que remonta, portanto, esse autor Foucault. Então eu vou trabalhar diretivamente algumas perspectivas do Foucault, não todas, porque ele é um pensador realmente extenso, apesar de ser muito criticado. Ele é um pensador que realmente tem uma extensão muito grande de vários tipos de conhecimentos que ele vai assimilando ali, sintetizando, fazendo o que a gente pode chamar de arqueologia do saber e também de genealogia do saber relativo ao poder. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes, remontando, conforme a cronologia do meu próprio curso, alguns autores introdutórios para chegar na ideia da crítica da filosofia da linguagem pelo Foucault em relação aí às nossas percepções. Bom, segundo esse esquema, a gente vai trabalhar rapidamente as ideias do Lacan, do Freud e do Henri Bergson, tá? Uma infinidade de autores que falam da filosofia da ciência, da filosofia da linguagem. Não tem como determinar, né, pontualmente todos aqui, não estou com a pretensão de fazer um curso sobre filosofia da linguagem, isso aí fica para depois. Mas isso aqui é só para introduzir realmente uma síntese sobre Foucault. Michel Foucault, né? Então, quando você vai trabalhar então com a ideia do Freud e do Lacan, inicialmente você vai ter essas duas compreensões vinculadas ao princípio da própria psicanálise do Freud, né? Que é a questão dos 3 senhores do ser, que é o id, princípio do prazer, o ego, princípio da realidade em total tensão, e o superego, que é o princípio do dever. Quando você pensa superego e id, princípio do prazer, você logo percebe que o ego está em tensão, está em conflito, e muitas vezes os conflitos são gerados pelo fato do cara não conseguir lidar com aquele tipo de modelo perfeito que é dado pela própria sociedade, pelos modelos variados do mundo ocidental, respectivamente. Aí, quando você se volta a Jung, você tem os paradigmas e os padrões dados pela própria civilização, o padrão de herói, o padrão de mulher linda como a ninfa, o padrão de velho sábio. Você tem o padrão, por exemplo, da mulher velha, que é tida como bruxa quando ela tem um deslize de caráter, dado o fato que já tem antes disso a deformidade por causa da sua própria velhice, e tendo então esse deslize de caráter, isso gera então aquele apelido carinhoso que é o de bruxa, quando é dado para a mulher. Tudo isso tem a ver com modelos, com percepções que nós vamos adquirindo no decorrer do tempo por mitos, fábulas, pela própria religião, conceitos em geral que vão se construindo na história, e daí você tem esse aspecto também da arqueologia para saber da onde veio esses conceitos, né? Mas isso aí, se tratando de Jung, é um pouquinho diferente do que se trata referente ao Foucault. Bom, quando você chega em Lacan, que é esse cara aqui, ele vai meio que perceber o seguinte: a consciência é a grande rede de significação associando uma coisa a outra. Então, na tentativa de preencher um vazio. Por isso que a consciência se constitui, ele vai dizer, como linguagem, sendo análoga ao consciente. Então a consciência é meio que uma rede. Você tem a rede que vai recebendo aquelas significações, aqueles signos, aqueles símbolos, porque no final das contas, quando a gente pensa em linguagem, a gente está pensando também em símbolos, que são dados para que você então chegue
a constituí-los, a construí-los no que se refere à linguagem, dado o fato que isso é análogo à consciência. Consciência é algo que absorve essas significações. Quando você chega em Freud, ele vai falar da atemporalidade. Ele diz que o inconsciente é atemporal porque nele não há tempo. Então, algo em nós, isso é muito interessante, né? Que está dentro de nós, que é o nosso consciente, ele é atemporal. Ele não tem tempo. Isso, de certo modo, se a gente for pensar um pouquinho fora da caixa freudiana, justifica essa tendência que o Eclesiastes, que o autor, que é geralmente atribuído a Salomão, vai dizer que Deus colocou no homem o desejo pela eternidade, ou pela imortalidade, melhor dizendo, né? Isso é interessante porque se o nosso inconsciente é atemporal, isso justifica o fato que nós, como seres conscientes, desejamos a infinitude, porque algo dentro de nós não conta-se como se conta o tempo. Principalmente são os relatos das pessoas que estão na terceira idade e que elas dizem, eu não me sinto tendo essa idade. Tá óbvio, porque o tempo ou a temporalidade dentro de você é muito diferente da cronologia que existe, da degradação espacial do seu próprio corpo, né? Daquela lei da entropia, parece que ela não atua efetivamente na subjetividade do ser. É mais ou menos isso que o Freud queria dizer também. Quando você fala aqui sobre a questão das identidades, Nietzsche vai dizer o seguinte: estamos acostumados a buscar identidades, mas muitas vezes usamos conceitos eleitos a priori sem nenhuma avaliação prévia. Porque o Nietzsche ele é meio que um transvalorador das coisas, porque ele acredita que a transvaloração já ocorreu no momento que o oprimido se vê oprimido sem ter forças para lutar. Ele começa a transvalorizar as coisas. Então ele fala que o povo judeu foram um daqueles que mudaram os conceitos efetivos das virtudes, transformando-as a coisas um tanto passíveis de fraqueza, né? Então aquilo que era força, quando foi transvalorizado pelo povo judeu que oprimido pelos grandes impérios, a força acabou se tornando em mera virtude de fraqueza, em sofrimento ascético. E ele vai trabalhar um pouco dessa ideia aí. E ele vai dizer, então é preciso transvalorizar as coisas novamente, né? Dado o conceito que o super-homem, o além do homem, tem a capacidade de formular os seus próprios conceitos. Isso é tanto duvidoso, a interpretação dele, mas ao mais ou menos o que ele faz aqui como um bom filólogo, quando ele vai trabalhar a ideia de que é necessário que você conheça a genealogia das palavras, dos valores da moral propriamente, né? Foucault vai tomar essa ideia, não tenha dúvida disso. Quando você chega em Henri Bergson, ele vai trabalhar essa ideia com base no paradigma, no epiquerema, no paradoxo do Zenão de Eleia, que é aquela coisa do Aquiles e da tartaruga. Você imagina uma tartaruga, eu já até falei disso no vídeo sobre Parmênides, a tartaruga sai na frente do Aquiles, ela corre um pouquinho antes dele. Só que o Aquiles precisa ultrapassar para ganhar a corrida. No momento que ele vai seguir na metade do caminho entre ele e a tartaruga, ele percebe que ele tem que percorrer antes a metade da metade. Só que aí ele acaba percebendo que ele tem que correr a metade da metade da metade, e assim sucessivamente. Ele nunca vai conseguir chegar até a tartaruga, porque a metade da metade da metade da metade é um processo, em termos numéricos, veja, infinito. Então, na abstração dos números, o Zenão de Eleia, seguidor de Parmênides, vai dizer, tá vendo? Por que você tem que confiar tanto no fenômeno e nas mudanças? Porque elas estão só naquilo que nós vemos, mas aquilo que nós não vemos é muito diferente. Então ele está, de certo modo, atacando o senso comum, certo? E dizendo, você está se preocupando muito com as coisas, mas em termos lógicos e racionais, um grande racionalista, o Zenão de Eleia, diga-se de passagem, vai chegar à conclusão de que, bom, não é bem assim. Não é muito bom confiar tanto no fenômeno, ok? Nesse sentido, o Bergson vai fazer uma diferenciação, até para responder essa ideia aqui, tendo em vista falar da duração do tempo. Então, tem essa transcrição aqui de uma obra, que é o seguinte, ó,
Duração da obra do filósofo francês Henri Bergson é o correr do tempo uno, interpenetrado. Os momentos temporais somados uns aos outros formam um todo indivisível. Isso aqui é fundamental para entender como ele explica o paradoxo de Zenão. Há uma indivisibilidade nesse movimento das coisas. Opõe-se ao tempo físico ou sucessão que é passível de ser calculado e analisado. Para Bergson você tem percepção e você tem pensamento. Só que entre percepção e pensamento, você inevitavelmente vai ter os símbolos, os signos e a linguagem em si mesmo, para determinar essas coisas. Ainda que você seja surdo-mudo e que você não tenha uma determinada percepção dos sentidos, ainda assim, tendo outras percepções, você vai formulando baseado na condição perceptiva que você tem. Se você é cego, você não tem a percepção da visão, mas você tem a percepção da audição, ou dos cheiros, dos sabores, etc. Então assim vai se formulando um tipo de linguagem de signo. Só que o que ele vai trabalhar, e o próprio Foucault depois criticar também, concordando com Bergson, é de que a linguagem ela extrapola esses domínios racionais. E é daí que ele vai começar a fazer uma crítica aos conceitos de senso comum do mundo ocidental. E daí vem a questão, quando a gente fala de revolução cultural, de ataque ao Ocidente, tem uma justificativa e a gente precisa entender por quê. Tá? Bergson vai dizer: tempo, meus caros, é incompreensível para a inteligência lógica, certo? Porque ele é qualitativo, ele não é quantitativo. Estados psicológicos não podem ser matematizados, eles são heterogêneos, são contínuos, são indivisíveis. Agora, espaço, na medida que você pense o tempo como meramente físico e quantitativo, aí você pode pensar nele como numerável, como comparativo, totalmente matematizado, porque quanto maior a quantidade de espaço dos números a cada nova série, você já percebe ali que ele vai gerando essa condição de mera quantidade. Mesmo que seja casa decimais, ele vai aumentando, seja negativo, seja positivo. Há uma descontinuidade, que significa uma coleção de unidades, certo? Separadas, que geram certa homogeneidade. E quando você pensa com essa perspectiva de espaço aqui, o paradoxo ou epiquerema de Zenão de Eleia, você tem uma certa dificuldade de respondê-lo, né? No entanto, quando você compreende numa perspectiva de estados psicológicos e de ação indivisível, ou seja, é óbvio que Aquiles, seja Aquiles, o semideus que for, o Goku, o super-homem, eles vão conseguir ultrapassar a tartaruga. Porque é o que eu geralmente falo, né? no que se refere ao Zenão de Eleia. Em termos de idade, realmente nunca vou conseguir ultrapassar meu pai. É impossível que eu, que sou filho do meu pai, consiga ultrapassá-lo em termos de idade. Porque não há como fazê-lo. Ainda que eu percorra metade da metade da metade da metade do caminho, ele sempre está à frente. Mas isso não ocorre em um fenômeno isolado como é uma corrida, né? E que o Bergson vai dizer: a coisa está ocorrendo de uma maneira tal que é indivisível. E se é indivisível, não tem como você dividi-la como faz aqui o nosso camarada Zenão de Eleia. Se você divide, se você isola fazendo apenas uma interpretação analítica da coisa, você pode chegar a essa conclusão de que realmente existe um paradoxo aí. Mas na medida que você entenda que, bom, na realidade isso não acontece, justamente porque as coisas são indivisíveis, certo? Aristóteles ele já discordava dessa ideia do Zenão de Eleia e, de certo modo, demonstrou que os números são abstratos e, portanto, o Zenão está viajando na maionese, né? Mas fica aí a questão. Outra questão aqui importante também dado nesse esquema, aqui ficou meio torto porque quando eu fui salvar a imagem, mano, parece que se moveu essa parte aqui, né?
É uma merda mesmo esses programinhas do Windows. Mas enfim. Toda vez que contamos querendo medir um estado mental numericamente, nós atribuímos a ele uma extensão. No entanto, o tempo é uma duração, mas não a moda de sucessões espaciais, e sim um fluxo contínuo de qualidades e interpenetração na experiência real. Algo importante para se falar aqui antes de continuar é o próprio David Hume, né? Quando ele faz uma análise a respeito da mudança e variações em termos de causa e efeito, ele vai pensar uma bola de bilhar. Aí vai dizer, se eu toco na bola de bilhar, ela vai bater na outra bola, vai entrar um buraco e aquilo vai girar o ponto. Bom, na verdade, quando você avalia isso de uma forma analítica, tirando o elemento indivisível do fenômeno, porque o fenômeno ocorre simultaneamente, aí você acaba errando na sua prospecção. Porque a sua prospecção está sendo dada de maneira matematizada. E o acontecimento se deu de uma maneira simultânea. E ainda que se você divide esse acontecimento, você já perde a essência do acontecimento, sacou? Quando você observa a partícula subatômica, ela já não está mais lá. Ela já pulou de um lugar para o outro. Justamente porque são fenômenos que têm um caráter de análise que é diferente do processo meramente lógico, né, analítico. É mais ou menos isso que o Bergson está dizendo aqui, referente ao tempo e espaço. Tempo é uma coisa, tá? Matematizado, espaço é outra. Então não basta calcular, é preciso vivenciar experiências reais. E as experiências reais determinam que o Aquiles vence a tartaruga, certo? Enfim, mas o que tudo isso tem a ver com o Foucault? Bom, tem a ver o seguinte. A crítica do senhor Foucault aqui é de que a linguagem impõe uma realidade que não é a realidade mesmo. Então a linguagem ela extrapola os domínios da nossa realidade, ou racionalidade. Ficou meio misturado aqui também. Isso significa o quê? Que para você chegar efetivamente a se libertar desses domínios que trazem uma pretensa liberdade, né, supondo que é livre porque você pode agir dado a sua linguagem, os conceitos, etc. E tal, o vocabulário extenso. Mas muitas vezes essa suposta liberdade é na verdade a nossa verdadeira prisão, como diria aqui o Friedrich Nietzsche. Muitas vezes usamos conceitos eleitos. Esses conceitos eleitos são arbitrários. Segundo eles, tá? Não estou defendendo essa ideia, não. Aí ele vai falar do clarão de propriedade poética. Que significa fugir do clichê ao encontro de figuras que não são óbvias, que estão veladas. Isso é um tanto heideggeriano, porque Heidegger também fala da questão do poeta, do verdadeiro o indivíduo que pode alcançar o ser parmenídico. Aí, tá vendo, Zeno Geleia? Nisso parece que eles concordam. Quando você olha para o ser e tenta fugir dos clichês, das figuras óbvias, você encontra aquilo que é velado, talvez você encontre ali o ser. Isso é Heidegger. Não estou falando de Foucault nesse sentido. Mas a verdade é que no caso do Foucault, ele adere a essa perspectiva em vista de alcançar algo mais autêntico. Ele está procurando, veja, é importante lembrar isso, a autenticidade do indivíduo. Tá? E aí ele vai falar da transmutação de valores, que tem a ver também com a revolução cultural que nós geralmente falamos nesse canal aqui. Quando ele fala do mundo ocidental, ele fala de identidade, de similitudes, mundo ocidental, suposto mundo real, absolutização, extravagância. E aí ele vai trabalhar os conceitos de utopias, heterotopias e atopias. Isso está num passo seguinte aqui da nossa abordagem no outro slide. Então, o método de abordagem do Foucault é o seguinte: arqueologia e genealogia. No que se refere à arqueologia, ele vai falar sobre episteme, no aspecto histórico, social e político, que ele vai dizer, o discurso ele possui uma ordem normativa, beleza? Se ele possui uma ordem normativa, nós podemos analisá-lo à luz da história, da sociedade de então e da política, de outros fatores também, claro. Dentro dessa perspectiva, há a formação do sujeito histórico, que depende da linguagem, e isso aparenta a ele certa liberdade. Mas aquele linguajar que ele recebeu naquele determinado tempo, simplesmente é o que determinou boa parte da interpretação dele em relação ao mundo. Então,
Foucault vai chegar à conclusão, um tanto estruturalista, e em detrimento, diga-se de passagem, aquilo que a gente pode chamar de analisar o fenômeno por si mesmo, em vista de defender esse posicionamento teórico estruturalista. Isso aí é uma coisa muito questionável, mas ele vai fazer. Ele vai dizer a verdade é mero discurso de determinada época, porque ela varia, digamos assim, as heterotopias. Né? Ah, mas que diabos é heterotopia? Calma, a gente vai chegar lá. Depois ele vai trabalhar o conceito genealógico, a questão do poder. Tem essa frase aqui dele mesmo, que ele vai dizer o seguinte, o poder não opera em um único lugar, mas em lugares múltiplos. A família, a vida sexual, a maneira como se tratam os loucos, a exclusão dos homossexuais, a relação entre homens e mulheres, a questão da opressão da mulher, etc. E tal. Ele tem muito essa pegada das minorias, né? Porque são pessoas que vivem em heterotopias, em lugares outros. E elas são, de certo modo, pessoas que meio que rejeitadas ou enjeitadas no mundo de utopias e valores idealizados. E aí você tem aqui essa compreensão gráfica, periodicidade sociológica no Michel Foucault. O que ele vai dizer aqui? Existe uma ordem que se modifica e ordens empíricas. A única ordem que existe é aquela que se modifica, porque nós vivemos uma contingência. Práticas, olhar codificado, esquemas perceptíveis, racionalidades, modalidades reconhecidas, reflexos sobre a ordem, fundamentos filosóficos, exposições, teorias científicas, conhecimentos variados reflexivos, valores, técnicas, práticas, tudo vai se modificando com o tempo. E ele tem esse exemplo aqui do Renascimento, da época clássica, basicamente falando do século XVII, e da modernidade. Quando você pensa isso aqui, você chega exatamente a essa conclusão. Existem ordens históricas dadas por tempos específicos, por isso deve-se observar traços recorrentes. Quer dizer, alguns elementos são de ordem histórica, mas existem traços recorrentes dessas ordens históricas. Nesse ponto de vista, então, ele chega à conclusão que não há evolução nenhuma, ok? Mas experiências específicas em cada período. Renascimento, você tem uma característica de semelhanças, similitudes. Conhecer é comentar. Conhecer é relacionar coisas da natureza. Só que no momento que é uma ruptura, certo? Aquilo que a gente pode chamar de descontinuidade, você tem a época clássica que trabalha mais com representações, com classificações, com formulação de conceitos, não mais como conhecer é comentar livros, textos. A vida não é um mero texto clássico. A vida agora é uma classificação daquilo que é o real. Não admite mera similitude. No entanto, há uma outra ruptura. Quando você chega na modernidade, trabalhando um conceito meramente historicista, historiográfico, a palavra tem temporalidade, quer dizer, você tem exemplos como marxistas, positivistas, que trabalham um pouco desses conceitos de avaliar o mundo pela história. E aí, isso se dá no século XVIII, XIX. Né? A gente já está na pós-modernidade agora. Quando você chega nesse conceito de heterotopia, então o que quer dizer? Heterotopia nada mais é do que a aglutinação de dois termos, hétero, outro, e topia, espaço, que trabalha a ideia de lugares outros, lugares estranhos, que fogem ao cotidiano e quase sempre são espaços transgressores de passagem. Vários exemplos aqui que eu coloquei. Bordel, teatro, cemitério, convento. Geralmente são lugares, não, tirando o convento, porque você vê que tem vários tipos de heterotopias, não é uma só. Tá? Mas geralmente se trata dos vagabundos, das prostitutas, dos ociosos. Aí você entende por que na USP e na PUC existem pessoas que defendem a questão do ócio, de não trabalhar, a ética do trabalho se opondo à filosofia. Está explicado por que isso acontece, né? Porque existem muitos pensadores que defendem o ócio em vista de alcançar uma superioridade, uma elevação do pensamento. E eu não, eu mantenho o meio termo. Eu dou valor à ética do trabalho, mas ao mesmo tempo eu entendo que na sociedade plural, vide Hannah Arendt, a coisa não é meramente o trabalho. Né? Então eu tenho as duas coisas aqui muito fortes. Acredito na ética do trabalho também. Um aspecto importante nesse ponto é que os espaços outros são, obviamente, para outras pessoas, elas geralmente são para os infames. Ou aquele cara que não tem fama nenhuma, ou aquele cara que tem má fama. Mas existem heterotopias, lugares outros, que, de certo modo, fazem uma diferenciação de uma para outra.
Porque há uma dinâmica, na verdade, entre utopia, heterotopia e atopia. Utopia, vocês já sabem, é lugares felizes não existentes, pela questão do idealismo. Quando você trabalha utopia aqui, você tem uma definição de que é o ideal de civilização presente em todas as sociedades. São a causa das heterotopias de desvio, no momento em que existe o isolamento de todos os desviantes, e também uma heterotopia de ilusão por não existir em lugar nenhum, caindo em atopias. A relação é intrínseca entre os três elementos. No entanto, os lugares outros, eles se diversificam. Você pode ter heterotopia de crise, de desvio, de temporalidade, de purificação, de ilusão, de compensação. No caso da crise, desde o sagrado ao profano. No caso do desvio, desde manicômios, asilos, lugares, instituições para indivíduos, que o Foucault trabalha muito naquele livro Vigiar e Punir, onde ele vai dizer que há uma genealogia dos conceitos, né? Fazendo uma desconstrução desse conceito, e aí mora um problema que a gente vai falar depois, questão dos temporais, como museus, questões de purificação, como retiros espirituais, prisões, embora a prisão não purifique ninguém, mas enfim. Heterotopias da ilusão, como livros, filmes, ficções, o próprio espelho. O exemplo do espelho é muito característico para Foucault, assim como é o exemplo do navio para trabalhar essa questão das heterotopias, né? Porque um corpo utópico, quando você olha no espelho, você vê uma inversão. Inclusive, Foucault trabalha com o conceito de inversão de valores. O espelho é uma heterotopia de ilusão por unir a realidade com a não-realidade, né? Ele une a realidade com a não-realidade, são muito características das heterotopias. E da compensação, basicamente, é isso. O zoológico é um bom exemplo disso. É um lugar real que é utilizado para simular um outro lugar que não está lá. Deleuze, ele vai falar algo muito interessante baseado nesse conceito de navegação, que é um olhar sobre esse outro espaço heterotópico. Ele vai dizer assim, como operação de fora, em toda a sua obra, o tema parece perseguir Foucault. O tema de um dentro que seria apenas a prega do fora, como se o navio fosse uma dobra do mar, tá? Tá aqui o navio, né? Piratão aqui, eu peguei. A respeito do louco lançado em da sua nau, na Renascença, Foucault dizia, ele é colocado no interior do exterior, e inversamente prisioneiro no meio do mais livre, na mais aberta das estradas, solidamente acorrentado à infinita encruzilhada. Ele é passageiro por excelência, isto é, o prisioneiro da passagem. Quando você vai pensar o livro Vigiar e Punir, ele vai trabalhar o quesito, por exemplo, de loucura em várias épocas distintas, mais ou menos utilizando esse conceito aqui, tá? De historiografia. Estruturalista, né, melhor dizendo. Só que o Foucault, diferente de Nietzsche, porque Nietzsche fala da morte de Deus na sua filosofia, dado o fato de haver ali uma insurreição iluminista, né, da esperança para com a ciência, para com a racionalidade, que Nietzsche vê com tal suspeita que diz: vocês tiraram o trono de Deus, mataram Deus, e querem agora colocar outra coisa no lugar, mas vocês vão cair do cavalo. O que Deleuze depois vai dizer, chamar de niilismo reativo, e o Nietzsche basicamente olha isso com total suspeita. O Foucault, ele vai além. Ele vai falar não só da morte de Deus, ele vai falar da morte do próprio homem. Porque o homem está fadado, meus caros, a desaparecer. Isso é um tanto pessimista, né? Mas é um fato. Segundo ele, não há por que você ter uma esperança de permanência, porque ninguém permanece. Todos estamos fadados ao desaparecimento. E daqui é que trata a ideia de arqueologia Foucaultiana. Quando você se volta aqui novamente, você tem então esse aspecto. A questão da formação do sujeito histórico depende da linguagem, e isso gera uma aparente liberdade, só que na verdade não há liberdade, enquanto houver uma arbitrariedade dos conceitos da linguagem, certo? Que é histórica, que não é, repito, universal, segundo o Foucault, tá? Por isso que ele diz que verdade é mero discurso de determinada época. Bom, acho que ficou claro aqui o tema, né? Todas as culturas, elas formam heterotopias por toda a história da humanidade, de maneiras distintas,
E isso é uma questão genealógica de análise, que ele chega à conclusão de que há necessidade de você ter o que a gente poderia chamar de apropriação de símbolos. Tem um artigo aqui do meu professor, que ele nos deu como referência aqui, até para fazer a prova, que eu achei um trecho bem interessante, eu vou ler aqui para vocês para que a gente entenda. Primeiro, fazendo a diferenciação básica entre arqueologia e genealogia, né? No caso da arqueologia, você trabalha com similitudes, com o estruturalismo, com o aspecto histórico-social, como a gente já falou aqui, político e tal. Na genealogia, você vai trabalhar com o quê? Com questões relativas à subversão, com aspecto também político, com aspecto também filosófico, e com isso que eu tinha falado aqui, que é a questão da apropriação, né, dos símbolos. Então esse trecho vai dizer o seguinte, ó. Entre a Estátua da Liberdade de Nova York e de Paris, qual é a cópia? Bom, trata-se de uma relação de semelhança, mas não de similitude, porque há uma apropriação do simbólico ali, que vai diferenciar de um lugar para o outro. O que são esses eventos de sobreposição e de inversão em si mesmos? Não se pode determinar, pois sempre dependem de alguma perspectiva, seja a do imigrante, a do turista, a do povo de onde se usurpou o monumento, do povo que o criou, ou de povo que, por força e hegemonia, se apropriou de seu símbolo. É possível dar a volta sobre esses monumentos e muitas vezes atravessá-los fisicamente, assim como é possível, de uma perspectiva privilegiada, reunir diversos desses olhares como uma espécie de curadoria filosófica. Se o estruturalismo cartografa as relações de semelhança, a genealogia, em termos de subversão, delas aproveita-se para introduzir uma estratégia, veja, de subversão, identificando diferenças ou provocando-as. Portanto, a genealogia, como modo de abordagem político e filosófica da história, vai ao encontro da arte, seja para mimetizá-la na forma de uma curadoria da história ou para extinguir uma nova produção. Bom, gente, Foucault é bem extenso, só repassei para vocês aquilo que eu consegui assimilar desse autor. E, basicamente, o que você percebe com isso aqui é o seguinte. Na medida que você pensa isso, você chega à conclusão de que há um certo relativismo, e havendo esse relativismo, abre-se um espaço para aquilo que nós podemos chamar de subversão do senso comum. E essa subversão do senso comum a gente já conversou muito em outros vídeos, né? E percebeu que isso pode ser muito degradante para a nossa sociedade por conta da simples tentativa de destruir e não de construir, certo? Porque na medida que o cara faça esse reducionismo de conceitos, no final das contas ele quer dizer que aqueles conceitos são de tal maneira desconstruídos e, por ser desconstruídos, são efetivamente destruídos, que passa a relativizar a coisa a tal ponto que você tem que criar novos conceitos. Você então se apropria de certos símbolos, certo? E você cai no nietzscheanismo, né? Que é aquela coisa de você criar os seus próprios valores, há um relativismo, uma transvaloração, um ataque efetivo aos valores padronizados da sociedade, um ataque à tradição. Tudo isso é muito ruim, ao meu ver, porque é uma desconstrução em vista de uma suposta análise imparcial. E aí fica a questão, é imparcial mesmo? Será que é? Porque quando você fala de valores anteriores que foram trabalhados pelo tempo, de modelos idealizados, você está colocando como se esses modelos não fossem muito importantes para a sociedade. E, ao meu ver, na verdade, são importantes, são mais do que importantes, são essenciais. Por isso que eu digo, né, quando eu converso com alguns camaradas meus que têm um posicionamento completamente diferente desse meu pretenso conservadorismo, eles vão dizer o seguinte: olha, não dá para aceitar o conservadorismo, porque o conservadorismo é arbitrário, etc. e tal. Mas a grande questão é a seguinte: olha, eu aceito as exceções, eu digo para eles, aceito as exceções, aceito o fato de que existem heterotopias, não estou negando isso porque é uma coisa óbvia. Mas a gente abrir mão do modelo achando que isso é bom
só porque nós diagnosticamos as heterotopias que existem no mundo, para mim é uma grande, uma grande tolice. Tá? Eu não posso abrir mão do modelo, porque o modelo, embora seja um ideal, ele serve como condutor da história, certo? Se você quer colocar essa coisa como uma mera utopia, você tem essa utopia no mundo, que você sabe que nunca vai alcançar, bom, que ela pelo menos sirva como parâmetro para que você possa ir caminhando. Tá? Heterotopias, ou melhor dizendo, utopias, que foram criadas com uma valoração absorvida tanto no conceito da sociedade, quanto da sua própria espiritualidade, que é o que a gente poderia chamar de essência do homem. Então, eu não posso admitir que você admita utopias apenas em caráter materialista, porque aí senão você cai no marxismo, no comunismo, que de certo modo tinham a pretensão de substituir o cristianismo naquilo que o cristianismo dá em termos de utopia, de mundo superior, perfeito e melhor, de novos céus e nova terra. Se os caras pensam, não, isso não veio, não vai vir, não veio ainda, 2000 anos passaram, não aconteceu, vamos fazer nós mesmos. Aí você cai na mão humana, no materialismo puro e simples, e você tem uma total desvirtuação do significado efetivo dos modelos que foram criados no mundo para servirem simplesmente de condutores da sociedade. Tá? Por isso que eu acho que destruir os modelos dessa mesma sociedade de forma alguma é o caminho. De jeito nenhum. Tá? Então, é isso que eu tinha a dizer. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.